Você vai ver como a sua vida financeira muda quando você muda o seu mindset e o seu comportamento. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar de 6 hábitos que eu elenquei aqui, especificamente que fazem com que você permaneça inerte, parado na lama do jeito que você está hoje e você não faz nada para mudar. Eu quero começar já falando do hábito número 1. O primeiro hábito é ignorando o dinheiro. Pode parecer besteira, mas às vezes quando você está numa situação ruim, uma situação de merda mesmo, você começa a fugir daquela situação. Então, se você está endividado, você tem cartão de crédito, às vezes uma instituição está querendo te cobrar, você vê que estão te ligando e você não quer atender, então você começa a ignorar aquilo e fugir daquilo. Isso, sinceramente, é uma das piores decisões que você pode tomar pensando no seu futuro financeiro. Quando as coisas não estão boas, você não tem coragem para enfrentar aquilo de frente e a situação vai se estendendo ou até mesmo piorando. Sinceramente, isso te custa muito caro, porque você fica sempre postergando a decisão de começar a investir o teu dinheiro, colocar ele para trabalhar para você, em vez de só você trabalhar por dinheiro. O resultado disso é que, se você olhar a fórmula dos juros compostos, que eu vou pedir para o Nathan colocar aqui na tela agora, o tempo, ele é o elemento que está lá, exponencial, né? E o tempo, ele é o elemento mais importante da fórmula. Então, quanto antes você começar a guardar, não importa se é muito ou se é pouco, mas quanto antes você criar esse hábito e começar, melhor vai ser para você. E se você tem dívidas ou dívida no cartão de crédito ou algum outro tipo de dívida, elabore um plano para que isso aconteça e saiba exatamente o mês e o ano que essa dívida vai terminar. Isso pode demorar 1 ano, 3 anos, 30 anos, mas é muito bom que você saiba quando isso vai acontecer, porque você tem um planejamento para isso. E lembrando que os juros de cartão de crédito, por exemplo, pode chegar a 100% no ano. E isso porque a legislação mudou recentemente, porque antigamente passava de 400% no ano. Isso é algo inacreditável e faz com que dívidas se tornem impagáveis. Mas isso aqui não é só sobre não ter dívidas, mas também sobre investir. Então também é muito importante que você separe um percentual ali entre 5% e 10% da sua renda e invista todos os meses. De preferência, antes de pagar as suas contas, para você realmente investir e não ficar dando desculpa, dizendo, esse mês não sobrou dinheiro. Não, você tem que priorizar isso, nem que seja investindo num Tesouro Selic ou numa previdência privada, e preferencialmente que você automatize. Coloca um débito automático lá para acontecer 2 dias depois que você recebe o seu salário, que você vai ver que faz diferença. E perceba que vários impulsos na nossa vida a gente vê que isso acontece, né? Por exemplo, se você trabalha como servidor público, tem contra-cheque, você vê que o próprio imposto de renda ele já vem descontado na fonte. É um facilitador para que o governo não tenha caloteiros. Então, da mesma forma que você não se dê, para que você não se dê calote, você já pode programar um débito automático, que isso certamente vai ajudar. Então, o resumo aqui é: não seja controlado pelo dinheiro, controle-o e invista. Então vamos passar para o mau hábito de número 2. O hábito que eu chamo de fazer perguntas de R$12 para você mesmo em vez de perguntas de R$12.000. Eu explico. Eu vejo muitas pessoas hoje tentando poupar nas minúcias ali, no cafezinho que vai tomar. Eu vou tomar água da torneira para não ter que comprar água no supermercado. E sabe, isso é uma coisa que não vai trazer resultado para você. É o mesmo comportamento das pessoas que têm dinheiro investido, mas ficam todo dia olhando o aplicativo no celular lá para ver quanto que aumentou. Isso não vai fazer diferença na tua vida. Pelo contrário, isso ocupa espaço no teu HD aqui e ocupa tempo. Então, em vez de se fazer perguntas de R$12, que são essas perguntas de, onde é que eu devo poupar, né? Em que área da minha vida que eu devo economizar? Tenta focar no grande na sua vida. O que você tem de custo alto mesmo? Eu pago um aluguel de R$3.000 aqui, R$4.000 no mês e ganho 10. Então, 30% está comprometido só com aluguel, sem contar os outros custos da casa, como condomínio, como água, luz, gás, internet. E acaba, quando você vê no frigir dos ovos, você está gastando metade do que você ganha só na moradia. Então, se você está obcecado por olhar as minúcias da sua vida, aceita meu convite de olhar o que é realmente grande, pode causar um impacto grande na tua vida. Por exemplo, eu tenho um colega de trabalho que ele morava numa cidadezinha satélite da região
metropolitana ali de Porto Alegre, e ele perdia tempo e dinheiro deslocando todos os dias para o escritório. E aí ele resolveu fazer um cálculo para ver quanto que ele gastava, quanto que vale a hora dele, quanto que ele gastava de transporte para esse deslocamento de ida e volta, e resolveu se mudar para um lugar mais próximo do trabalho, em que ele pode ir a pé, e ele economiza tempo, ele economiza dinheiro, e claro, ele consegue equilibrar isso com o valor do aluguel, de repente pagando até um aluguel um pouco mais alto, mas ele tem mais tempo disponível para produzir. Entenderam como pode ser complexo um cálculo desses? Outro convite que eu faço para você é: tenta focar em ganhar mais do que gastar menos. Às vezes, o gastar menos pode te levar para uma vida miserável, e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu sei que é muito mais fácil reduzir gastos porque você está trabalhando com variáveis que estão sob o seu controle, e às vezes ganhar mais acaba fugindo do seu controle. Mas pensa com carinho e reflete de verdade. Será que ganhar mais não é a melhor solução para você? Então, comece a pensar maior. Tenta achar alternativas de valorizar mais o valor da sua hora, de repente achar algum outro tipo de trabalho, alguma renda passiva, enfim. Existem N possibilidades, até mesmo vídeos aqui dentro do YouTube, que ensinam as pessoas a fazer renda passiva ou trabalhar em outros turnos. Existem alternativas. Você não precisa só pensar em cortar gastos, mas eu te sugiro sim pensar em ganhar um pouco mais. Um terceiro hábito ruim, que tem um pouco de ligação com os anteriores, é jogar defensivamente com o seu dinheiro. E quando eu falo isso, eu estou me referindo de novo àquelas pessoas que olham o aplicativo todo dia, que ficam olhando taxa de tudo. Ah, meu Deus, quanto que está rendendo isso, quanto que está rendendo aquilo, eu quero investir no tesouro, quero ter um dinheiro com liquidez imediata, mas quero ganhar mais do que o tesouro me paga. Mas a pessoa não entende que para ganhar mais, ela tem que correr um pouco mais de risco, ou tem que deixar o dinheiro preso por mais tempo. Então, elas tentam buscar almoço grátis no mercado, sendo que não existe, e gastam muito tempo da vida fazendo isso. E por que as pessoas fazem isso? Isso é uma maneira de demonstrar insegurança. A pessoa que entra no aplicativo todo dia, eu não faço isso, e eu sugiro que você também não faça. Entra todo dia ali, ela demonstra insegurança com o seu dinheiro. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que ela não tem um sistema, uma rotina financeira sistematizada, para que ela tenha confiança e saiba que as coisas estão acontecendo mesmo que os olhos dela não estejam lá. E o terceiro é que elas ficam preocupadas com minúcias, e isso ajuda a fazer com que elas pensem pequeno quando se trata de dinheiro. Quando você tem confiança, veja bem, você entende que aquele sistema está funcionando e você tem tempo disponível para gastar com outras coisas. Você fica tranquilo e sabe que aquilo que você já planejou está acontecendo. O que me leva pro hábito ruim número 4, que é seguir scripts invisíveis. Olha só esse hábito. As pessoas têm crenças tão enraizadas que elas acabam guiando o comportamento. Mas quem disse que essas crenças estão certas? Quer um exemplo? Eu preciso comprar uma casa porque aluguel é dinheiro jogado fora. E realmente a impressão que dá é essa, que o dinheiro está indo para alguém lá e você não está pagando algo que será seu. Só que se você fizer um cálculo pegando o valor do imóvel inteiro que você está alugando, vendo o percentual que você paga sobre o valor total do imóvel para alugá-lo, tentar fazer um cálculo pensando que se você investisse ou se o proprietário investisse aquele dinheiro em alguma aplicação conservadora que fosse, a pessoa estaria ganhando mais dinheiro, pagando menos imposto. Então, acaba que alugar é um bom negócio para o inquilino. Percebe que tudo depende do ponto de referência, então não é só o valor sobre o valor da parcela que você paga, é sobre o valor do bem total que você vai comprar. E sobre essas crenças, muitas delas estão conosco desde a nossa infância. Nas mentorias que eu dou, eu sempre pergunto numa aula específica para o mentorado: como é que seus pais lidavam com o dinheiro? Eles tinham um pensamento de abundância ou eles tinham um pensamento de escassez? O dinheiro era uma energia legal que fluía, que vem e vai, traz coisas boas, ou é a fonte de todo mal, fonte de briga? Isso com certeza tem um peso grande na nossa cabeça, e talvez isso aconteça com você. Então aqui eu tenho uma sugestão bem interessante. Próxima vez que você tiver uma reação negativa em relação ao dinheiro, tenta pegar um bloquinho de notas aqui, ó, escrever, tenta tomar conta disso, ó. Escreve: por que eu faço isso? E se eu agisse da forma contrária? Quem são as pessoas que eu realmente admiro e que lidam dinheiro de uma forma que eu gostaria de lidar também? O que essa pessoa pensaria sobre essa decisão que eu acabei de tomar? Aí sim, você vai ter parâmetro para decidir quais são os scripts que você gostaria de manter e quais são os scripts que você gostaria de mudar. E, quando eu falo em mudar, significa reescrever os próximos capítulos da sua vida.
Ah, e aqui outro roteiro invisível que aparece. Você percebeu que a gente não fala verdadeiramente sobre dinheiro? Como que você espera seguir em frente se você não fala com pessoas, mesmo que próximas, sobre dinheiro? Então, eu sugiro que você mude um pouco essa chave, porque para mim, dinheiro é uma fonte inesgotável de coisas boas. E eu espero que você passe a tratá-lo da mesma forma. Outro roteiro invisível aqui é investir é coisa de pessoa rica. Mas, na verdade, eu não concordo com isso. Para você enriquecer, você precisa investir. Então, investir é para qualquer pessoa que gostaria de enriquecer. O próximo hábito ruim, de número 5, é ter metas genéricas. Se você pergunta para uma pessoa, tá, o que você mais quer da sua vida? Pode ter certeza, 90% dessas pessoas vão responder algo assim: ah, eu quero ter liberdade, ah, eu quero poder parar de trabalhar. Mas, tá, legal, parabéns, você quer ter essa inusitada, mas o que você quer de fato, né? Não parece muito original essa resposta, concorda? O que você quer fazer com o seu dinheiro? Se você quiser viver uma vida rica, responda essas perguntas. Você tem que especificar. Meta genérica não funciona. Quer alguns exemplos? Quero ser saudável. Não me diz nada. Quero pagar as minhas dívidas. Não me diz nada. Me diz quanto custa a tua dívida, quanto que tu tem de dinheiro para ir pagando por mês e qual é o mês, dia, mês e ano que você vai conseguir terminar essa dívida. Outra, eu quero achar um novo emprego. Beleza? E eu quero voar. Então deixa eu resumir para você. Não ter metas específicas, ou seja, ter metas genéricas, às vezes pode ser pior do que não ter metas. Porque as pessoas vão quebrar a cara por nunca alcançar, vão ficar chateadas e não conseguem mais se mover depois disso. Então, essas metas precisam atender a um esquema que a gente chama de metodologia SMART. Metodologia SMART, vou pedir até para o Nathan colocar na tela aqui, é um acrônimo. A metodologia SMART, ela começa com o S de specific. Então, você tem que ter uma meta específica. M é de mensurável, você tem que saber calcular se aquilo lá é possível ou não. A A de atingível ou alcançável. R de relevante, aquilo tem que ter alguma relevância na sua vida. E o T de time, tempo, que você precisa ter uma data para aquilo acontecer. Então, seguindo a metodologia SMART e preenchendo cada letrinha do acrônimo, você consegue ter uma meta específica. Então, quer ver? Eu anotei aqui alguns exemplos. Um exemplo horrível, tá? Preciso ser melhor com dinheiro. Um exemplo ruim, preciso poupar R$1.000 nesse ano. E agora um exemplo smart, eu quero ter R$500 por mês, serão investidos todo dia 5 do mês na minha conta de investimentos no fundo BNP Paribas Match, referenciado DI, que vão servir para que eu consiga comprar as passagens da minha viagem de férias anual. Entendeu a diferença? É disso que eu tô falando. E aí a gente já engata no mau hábito número 6, que é gastar sem ter um plano. Então, de nada adianta você receber um salário e sair gastando até acabar, e quando acabar, acabou. Faça um planejamento do quanto você ganha, de quais são suas despesas fixas, quais são as variáveis, quanto que você tem para despesas variáveis. Sugiro a metodologia do 50-30-20 para gastos com custo de vida, estilo de vida e investimentos. E isso você consegue ajustar de acordo com a sua realidade. Eu também já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima. Então você tem que ter um planejamento para o seu orçamento, assim como empresas têm, a pessoa física deveria ter também, porque a pessoa física é uma engrenagemzinha de pessoas jurídicas. Então a gente tem que se espelhar muitas vezes em empresas para conseguir melhorar nosso fluxo de dinheiro. O que você achou desse vídeo? Gostou? Se você gostou, eu vou te deixar uma sugestão incrível aqui. Assista a esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela, em que eu mostro as 3 rotinas que você precisa ter com o seu salário. Quando você recebe o salário, o que você vai fazer? Presta atenção que esse vídeo está muito completo sobre isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e até o próximo. Abraço!